Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você, companheiro rubro-negro, que está me assistindo nesse momento e que vai me ouvir falar sobre coisas realmente muito importantes, talvez algumas até faladas por mim na live de hoje à tarde, que gerou muita polêmica, porque tem que gerar muita polêmica, porque tem determinados companheiros que precisam entender que o Flamengo exige muita responsabilidade e que comunicação para a massa exige o acompanhamento dessa responsabilidade, porque caso contrário, vamos enganar, vamos engambelar, vamos iludir e vamos prejudicar o próprio Flamengo, que não deve ser, obviamente, o nosso interesse. Nós temos que privilegiar o Flamengo, temos que desenvolver o Flamengo. E aí, conto eu para vocês, tenho acompanhado já há 15 dias, meus amigos, as especulações sobre o Davi Luiz. Por que isso me interessa? Porque eu sou rubro-negro, eu sei que a nossa zaga é falha e, obviamente, quero um zagueiro. Nós precisamos de um zagueiro, independente de ser o Davi Luiz ou não, precisamos de um par ali para o Rodrigo Caio, para poder fortalecer o nosso elo fraco. Ou você aí, companheiro rubro-negro, entende que o nosso elo fraco é a zaga e que isso desequilibra o time, ou então nós vamos acabar incorrendo, infelizmente, na letalidade que a própria deficiência da nossa zaga possa nos causar. Então eu quero um zagueiro, independente de ser o Davi Luiz ou não. Então, muito atento a essas especulações, obviamente torcendo para aqueles que diziam que já era correto, que diziam que já estava certo, que diziam que alguns departamentos já haviam, inclusive, organizado a cerimônia de anúncio do Davi Luiz, para alguns companheiros que dizem que os contratos estão mudando seguidamente. Muita mentira. Quero deixar claro aqui para vocês, não estou falando de nenhum youtuber grande, não estou. Também não estou falando do companheiro Júlio Miguel. Quero deixar isso aqui bem claro, que sofreu a semana inteira, talvez até eu não falei com ele, por alguma informação errada que tenham passado para ele e que tenha lhe traído. Não conversei com ele, mas é íntegro. É um rubro-negro que eu já estive ao lado no estádio de futebol, eu sei o quão rubro-negro é, portanto também não estou falando dele. Então não façam especulações outras, senão correlacionadas aos fatos. Então tem muito sendo dito e muito pouca verdade em tudo o que está acontecendo. Hoje pela manhã estive lá na Gávea, fui lá pela manhã e não fui buscar informação. Não. Fui lá praticar o meu esporte, foi isso que eu fui fazer lá, e aí acabei encontrando com um grande companheiro, amigo de infância, que me convidou para uma reunião, que na verdade não era uma reunião para falarmos de outras coisas, quando eu, então, comecei a falar sobre o Davi Luiz. Meus amigos, a proposta não existe, porque não tem proposta, não tem contrato, não tem nada disso. Que tenha uma conversa do Marcos Braz com o empresário, quando, então, ele acabou falando de valores, levando esses valores para dentro de reuniões lá na Gávea. E agora, quero eu dar razão àqueles, talvez o BAP e ao Toches, dessa vez sim, com o Rafinha não. Com o Rafinha era irrisório, no meu entendimento aquilo era político. Mas agora sim, porque o que o Davi Luiz quer ganhar é algo que nem o Benfica aceitou. É muito dinheiro, é muito mais do que o Gabigol ganha, que na verdade é o nosso principal jogador. É algo completamente real. Então não tem nenhum departamento equacionando ali a logística para poder apresentar o jogador. Não tem, meus amigos, nenhum contrato sendo celebrado, porque não tem reunião. O empresário do jogador chega nesse final de semana para que, dentro da realidade do Flamengo, o time possa tê-lo dentro de campo. O que ele quer é realmente muito alto e muito acima da capacidade do Flamengo. Tem, sim, uma possibilidade de fechar? Acredito até que tenha, mas vou querer saber depois os valores. Porque dessa vez, com esses valores, o BAP realmente não pode sucumbir. E ele está com razão. Quem diria, eu dando razão aqui ao BAP, mas ele tem razão, porque financeiramente o Flamengo precisa ser resguardado. Que é muito essa hashtag aí, Davi Luiz no Mengão, que eu também participei, na verdade fez inflar o ego do jogador e fortalecer o pleito dele
por um salário altíssimo, completamente real. O que faz o Davi Luiz com o Flamengo é um verdadeiro leilão. Vou culpar o jogador? Não, não vou culpar o jogador. Ele quer o melhor para a carreira dele, mas eu também quero o melhor para o Flamengo. E acho que não é um jogador tão decisivo assim para receber tanto. Mas não é esse o foco. O foco é o engambelamento. O foco é a enganação. O foco é essa caça desenfreada ao like. Por que isso prejudica? Preste atenção, companheiro rubro-negro. O YouTube, ele precisa se fortalecer como uma plataforma de comunicação creditícia, que tenha credibilidade, que aquele cidadão que vá buscar, inclusive rubro-negro, entenda que tenha credibilidade. Para quê? Para que você não se submeta aos devaneios, para você não se submeter às ditaduras das mídias tradicionais. E eu não estou falando nenhuma besteira, porque nós temos a oportunidade aqui no YouTube de sermos muito independentes. Nós temos a oportunidade no YouTube de sermos ímpares com relação à nossa liberdade de opinar, sem que sejamos então pressionados por patrocinadores, por lobbies, por movimentos corporativistas. O YouTube é uma plataforma que precisa ser utilizada da melhor maneira possível. E que maneira é essa? Com muita credibilidade. Agora, se aparece um ou outro que quer caçar like e que fica querendo enganar o torcedor rubro-negro, volto a dizer, eu não estou falando nada de nenhum YouTube, muito menos do companheiro Júlio Miguel. Se aparece um ou outro que começa com essa estratégia novamente deletéria, estratégia pernóstica, com o objetivo de enganar, com o objetivo de tornar o torcedor do Flamengo ridículo, de ficar apegado ali, por exemplo, a sinalizações ridículas de mulheres, de jogadores conversando, de sinal de cueca do jogador que está aparecendo para cima do short, que em função disso a cor da cueca era vermelha, e aí isso significa que ele está vindo para o Flamengo. As coisas mais ridículas, elas são apresentadas justamente para poder enganar a você, companheiro, que está iludido, a você, companheiro, que quer informação, a você, companheiro, que precisa, por uma questão de vida, por uma questão de amenizar os problemas que nós já temos, e por uma questão estratégica de quem está transmitindo essa informação para você de maneira errada, você precisa ouvir coisas boas. Só que as coisas boas que você precisa ouvir, companheiro rubro-negro, são as verdadeiras e não aquelas que prejudicam o próprio Flamengo. E eu digo por quê? Os companheiros estão negociando um valor que seja de acesso ao Flamengo, que corresponda à capacidade financeira do Flamengo. Porque o Davi Luiz não vale mais, no meu entendimento. Você pode até achar aí que vale mais, mas no meu entendimento ele não vale mais do que 800 mil. Quanto é que o Felipe Luiz ganha? Ele, jogando muito, quanto que ele veio para cá para ganhar? Quanto é que o Rodrigo Caio ganha? É verdade que o Rodrigo Caio não está jogando por um problema de lesão, mas o Rodrigo Caio de 2019 é incomensuravelmente melhor do que o Davi Luiz. O Davi Luiz vai ser importante? Vai. Ele tem experiência? Tem. Tomou de 7-1 aqui? Tomou. É verdade. Mas ele carrega com ele a experiência, inclusive, de ter participado daquela Copa com toda aquela pressão da sociedade brasileira, de Copa aqui no Brasil. Ele jogou em clubes muito importantes lá da Inglaterra, tem um currículo realmente muito bom, ele tem experiência, a probabilidade dele sentir o manto sagrado é muito pequeno, o peso do manto é muito pequeno, é importante, mas não vale mais do que isso, ele não vale mais do que o Rodrigo Caio, ele não pode ganhar mais do que o Rodrigo Caio, ele não pode ganhar 2,5 milhões de reais, meus amigos. Não dá para ser assim, portanto não tem essa história de contrato que muda de um lado e muda de outro, não tem essa história, isso tudo, meus amigos, é peça ficcional que é atrelada a uma estratégia caçadora de like. E por que isso acaba me prejudicando também? Primeiro porque eu quero ver o YouTube como uma plataforma de credibilidade. E depois porque ficam me marcando ali, marcam o Deco também. Quando eu saí hoje dessa reunião, que foi ocasional, ela foi fortuita, foi uma reunião que vem ao acaso, quando você encontra uma pessoa sem que, na verdade, você estivesse buscando informação, você tivesse que pegar o telefone e ligar para essa pessoa. Não, nunca fiz isso na minha vida, nunca botei mensagem apelativa, nunca escrevi ali, martelo batido, contrato fechado, negócio fechado, porque, realmente,
O que está fechado aí, meus amigos, vocês me perdoem o termo, é o brioco aí de quem está falando essas coisas todas, porque paulatinamente a verdade vai aparecendo. Então, companheiro, você aí, você tem a sua massa cinzenta para você poder usar e entender onde você está acreditando, onde você está apostando. E você aí, companheiro, que está transmitindo esse tipo de coisa, você que precisa dessas mensagens apelativas para você crescer, você aí que fica se gabando de ter fontes, você aí que fala que conhece fulano, ciclano, beltrano, você aí, companheiro, você não está certo, você está no caminho errado. E aí eu quero citar uma frase dita hoje pelo companheiro Ricardo Prime, que eu prezo pra caramba, ex-raça rubro-negra, lá do bate-bola rubro-negro, meu amigo, meu irmão aqui de Niterói. Ele me contou determinada causa e me disse o seguinte: é melhor ficar vermelho agora do que chorar depois. Então eu prefiro ficar vermelho agora do que chorar depois. Eu prefiro agora colher as agruras de colecionar mais algumas inimizades em função do que eu estou falando, do que chorar depois. E como é chorar depois? Chorar depois é quando ninguém mais acessar o YouTube, depois que esses espalhafatos continuarem a acontecer. Isso é enganação. É enganação. E isso é um resumo da live de hoje. Você aí, companheiro, usa a sua massa cinzenta para poder crescer, para poder transmitir a informação de maneira ética. Usa isso para poder conscientizar o cidadão rubro-negro de algumas questões, por exemplo, sobre o fair play financeiro. Volto a dizer, no Rafinha era diferente. A diferença era muito pouca. Aquilo ali realmente, no meu entendimento, foi política, mas essa diferença agora do Davi Luiz é abissal, portanto não podia ter havido um único passo em prol da assinatura de um contrato que nunca aconteceu. E aí fica aí o companheiro rubro-negro no meio desse enredo, no meio dessa novela, e aí acontece o seguinte: quando vão lá para poder falar mal das pessoas que estão dizendo isso, vão lá e me colocam também. @Fernando Gil, @Família Gil, @Deco. Ou seja, as pessoas que naturalmente prezam ali por uma coisa mais consequente, por uma coisa que seja mais racional, que seja uma coisa idônea, pelo amor de Deus. Então, você aí, companheiro, não adianta me mandar mensagem depois, porque vestiu a carapuça. E você, rubro-negro, que está assistindo esse vídeo, você precisa parar também de se remeter, por todas as vezes que eu falo isso, aos youtubers que têm o maior número de inscritos, porque isso aí não advém só de quem tem um grande número, não. Aliás, muito pouco nos dias de hoje, porque os companheiros, eles sabem muito bem o que eles vão perder caso eles errem. Entenda isso. Isso aí é uma estratégia para engambelar você. E eu fiquei muito irritado essa semana porque estavam me marcando em nome de todos os posters, falando, posts em lives, falando aqui nas minhas lives, nos meus chats. Cheguei até a citar algumas pessoas como fonte. Eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais e vou repudiar, porque não existe isso. Existe sim a necessidade de usar a inteligência para coisas que tenham mais conteúdo. Você aí, companheiro, você tem que consumir o que tem conteúdo e não a balela, não o espalhafato, não as coisas mais ínfimas. Não, você tem que optar por aquilo que realmente você entenda como credibilidade. E a credibilidade, meu amigo, ela acontece quando o fato é imediato. Portanto, entenda o seguinte: eu vou assinar. Meu amigo, é o exemplo que eu te dei. Se o cara diz para você que tem mamão lá na feira, você aí, companheiro rubro-negro, se vai à feira e chega lá na barraca não tem mamão, o cara mentiu para você. O cara estava equivocado. Por que ele estava equivocado? Porque você chegou lá na barraca e não tinha mamão. Agora, espera aí que o mamão vai chegar. Você pega uma cadeira, dorme nesse dia, passa chuva, passa sol, passa frio, passa calor, fica doente. Um mês depois, chega lá o mamão, aí o companheiro vai dizer o seguinte: opa, viu como é que eu estava certo depois que você ficou doente, passou calor, depois de muito tempo? Não.
Não, não é verdade esse tipo de coisa. Não é bom esse tipo de coisa para a nossa própria comunidade. Portanto, pode parar, porque toda vez que o meu nome foi citado, toda vez que o meu nome for atrelado a esse tipo de coisa, como tem sido, eu vou ficar realmente muito enraivecido e vou denunciar você aqui. Então, eu não estou falando nomes, eu não vou fazer isso. Eu realmente não quero citar ninguém, mas todo mundo sabe as coisas que estão acontecendo aí. Isso é vexaminoso, isso é enganar o torcedor rubro-negro e inclusive prejudicar a própria negociação do Flamengo, porque o que se gera com isso é o fortalecimento de um jogador que na verdade não tem nenhum vínculo com o Flamengo, o que quer realmente é a celebração de um bom contrato, verdade, pode até ser ídolo, se jogar muito bem, mas o que ele quer é isso, um verdadeiro leilão, que o empresário e ele acabam fazendo com o apoio da própria torcida, que fica aí dando ressonância a esse tipo de coisa e pedindo muito que ele venha e com um salário muito alto, e o apelo popular pode acabar fazendo com que os companheiros decisórios acabem sucumbindo e pondo o Flamengo numa situação financeira muito difícil. Dessa vez o companheiro Bap tem razão. Tem que agir com parcimônia. Dessa vez o companheiro Totti tem razão, não pode fazer loucura. O que ele quer é muito alto. E se o Flamengo por acaso fechar, tem que ser por um valor muito mais baixo. E se isso acontecer, nós temos que procurar saber por quanto foi. Porque nós não podemos tolerar novamente irresponsabilidades fiscais que nos levem a uma situação de dificuldade para os anos seguintes e que nos faça incorrer nos exemplos de alguns clubes que pecaram nessa matéria e acabaram lá na segunda divisão sem perspectiva de retorno, independente da glória que tenham. Então você aí, meu amigo, se você está irritado comigo, entenda se você está fazendo isso ou não. Entenda que responsabilidade e credibilidade devem fazer parte da atmosfera do YouTube. Saudações rubro-negras, meus amigos, amanhã, domingo, ou hoje, se você estiver me assistindo, eu vou marcar uma live aqui no canal e vamos falar até de outros temas mais importantes. O Flamengo joga dia 12 agora contra o Palmeiras, jogo muito difícil. Vamos debater outras coisas, mas tenhamos responsabilidade aqui, vamos parar de enganar as pessoas, porque isso é muito feio. É muito feio. Isso é errado. Credibilidade é o fato, como ele é, e não como o like, a estratégia da inscrição, do like, da visibilidade, pode nos permitir trilhar ali por caminhos um pouco sinuosos, né, um pouco diferentes daquele que as leis jurídicas e religiosas nos permitem. Saudações rubro-negras a todos, até amanhã.